Raríssimos e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, muito longe de casa. Estou gravando aqui numa varanda, eu não sei até que ponto a gravação vai ficar tão boa quanto eu gostaria. Espero que, sei lá, pelo menos o ruído do mar, algum passarinho eventual nos alegre um pouco a conversa. Eu sei que eu deveria estar aproveitando esse período de descanso para, obviamente, descansar. Mas vocês sabem que para mim radinho não é exatamente trabalho, é uma mistura de terapia, né? Terapia de grupo, de um homem só e também, sei lá, uma missão um pouco quixotesca. Então eu não consigo deixar de comentar algumas coisas com vocês e acho que hoje, porque hoje exatamente, porque não ontem, porque eu acho que algumas coisas caíram no meu colo hoje que foram muito interessantes. Talvez que o gatilho propriamente dito, talvez tenha sido um vídeo dos irmãos, são dois irmãos que são dois criadores de conteúdo de ciência, um deles é o Hank, apresentador do SciShow, o outro, que SciShow que aliás eu contribuo todo mês, assim como 13 super raríssimos fazem, né, eu contribuo para que eles continuem produzindo um conteúdo honesto, transparente, de qualidade excepcional. Mas o irmão dele também, o John, e eles estão ali conversando e o tema é um tema um pouco... infelizmente muito oportuno, infelizmente muito real, que é, aliás, o título acho que fala por si só, que a internet tornou-se uma máquina de devorar confiança. A colocação dele ali é que essa revolução que o digital proporcionou, e eles são criadores de conteúdo desde o começo, eles estão, sei lá quanto tempo que eles estão fazendo isso, né? E eu também, claro, né? Mas o que acabou se tornando é uma revolução que tomou um rumo curioso. E aí ele vai tentar dar um pouco de perspectiva. Acho que ele começa falando de uma revolução que acho que mais próxima, que foi o rádio, né? O rádio que, sei lá, não sei se alguém dá muita bola hoje. Eu dou um pouco mais de bola porque eu sou formado em rádio e TV, eu sou radialista por formação, não é? E bons amigos nessa área também. Mas o rádio foi, a hora que o rádio começou a se popularizar, bota aí anos 20, por aí, anos 30 talvez, o que acontece é algo completamente inédito, porque de repente você tem uma caixinha na sua sala, na sala de jantar, onde for, que tem alguém ali falando, que tem uma música tocando, e você não está vendo ninguém. Acho que é a primeira vez que um cidadão comum consegue ouvir música sem estar vendo o cara na sua frente. Não é? É lógico que existia discos, mas ok, mas acho que o rádio era um pouquinho mais democrático. Vocês devem estar ouvindo aqui o farfalhar das palmeiras. Pois bem, então o rádio não só trazia, sei lá, música de graça, por assim dizer, não é? Mas também trazia outros tipos de conteúdo, e alguns desses conteúdos foram justamente criados por quem percebeu que a gente estava diante de uma coisa completamente nova, que era o rádio, e resolveu explorar isso ao máximo. E ele vai citar um padre, eu já esqueci o nome, se era Gaclon, já esqueci, desculpa, eu vou dar o link para o conteúdo dos caras, como sempre está no radinhodepilha.com, que é o nosso repositório, né? O nosso porto seguro, está tudo lá, está na descrição desse episódio também, em qualquer lugar que você ouça, né? Mas o que é interessante é que esse padre, que era muito carismático, imagina, chegava na casa de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso era inédito, isso nunca aconteceu, né? Nunca houve nada parecido, de repente alguém abrir a boca e milhões de pessoas num continente inteiro estarem escutando. Pois bem, esse cara era muito carismático e ele infelizmente começou a usar esse seu talento a serviço de uma agenda que aliás não é nenhuma religiosa, uma conservadora ao extremo, né? Em muito pouco tempo ele já estava ali elogiando Hitler, porque o Hitler estava, antes de todo mundo percebendo que ia dar, o Hitler seduziu muita gente, mesmo na América. Ele já estava ali já falando coisas não muito apropriadas com relação aos judeus, muito apropriado, pelo contrário, o cara já estava justamente ali colocando a questão do antissemitismo, a questão do Holocausto, em suma, esse cara virou uma sensação, né? Mas felizmente naquele tempo ainda não estava nada regulado, ninguém sabia muito o que fazer. O presidente, acho que era o Roosevelt, ele falou, não, gente, na boa, não, eu não posso proibir esse cara, mas por favor, rádios, façam alguma coisa, não fiquem divulgando esse cara feito um louco.
Mas aí o que a gente começa a perceber é o que a gente poderia chamar de populismo. E populismo aqui não como ideologia, populismo como tática, populismo como estratégia. Porque na verdade o populismo não tem ideologia. O populismo pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de nada. O populismo é uma coisa por si só. E aí ele vai voltar um pouco na história e ele vai falar justamente de Lutero. Lutero, que também, a revolução anterior ao rádio é a revolução do livro impresso, né, mecanicamente, a prensa de Gutenberg. Né, a revolução de Gutenberg, que maravilha. Bom, a gente esquece que o primeiro cliente do Gutenberg foi justamente a igreja. Ele saiu imprimindo Bíblia, feito um louco. Não é? Então isso não é exatamente uma revolução no sentido que muita gente imagina. Mas aí o Lutero, né, que era um cara também muito carismático, muito inteligente, ele percebe, peraí, tem essa máquina aí que imprime coisa para todo mundo, então vamos fazer o seguinte, ele chegou lá nos caras que tinham as prensas e falaram, nos editores, né, falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho os panfletos aqui, você publica para mim? Né, e você pode vender e você fica com a grana, não tem problema, só quero espalhar minha mensagem, né? E aí esses caras que tinham a prensa começaram a imprimir, feito louco, esses panfletos do Lutero, e que você tem uma revolução na religião, uma religião na fé, uma revolução na fé, uma revolução que inclusive vai promover aí uma série de desentendimentos, massacres, mortes, guerras propriamente ditas. E então veja, tudo começa com um cara que era Lutero, que se expressava muito bem, que ele era muito carismático pessoalmente, um cara com um gênio muito forte, não necessariamente as ideias dele, esquecendo até a questão religiosa, eram muito louváveis, o cara era antissemita, o cara não era flor que se cheirasse, não é? Mas ele explorou essa mídia nova porque também não tinha regulação, né? O Papa excomungou o cara, mas isso não impediu que ele continuasse produzindo seus panfletos. Então a gente pode dizer aqui que está aí mais alguém explorando uma nova mídia de maneira populista. Vou escrever aqui o que as pessoas estão gostando, isso vai vender pra caramba e vamos que vamos, né? E aí, obviamente, ele pula para a internet. Né? Não preciso dizer aqui no que a internet é diferente. A internet é descentralizada, né? Você não precisa ter uma prensa, você não precisa ter um canal de televisão, você não precisa ter um satélite, você não precisa ter nada, você precisa ter um microfone como eu aqui, pronto, as plataformas vão distribuir seu conteúdo. E essa coisa descentralizada, infelizmente, caiu a serviço de uma lógica meio perversa. Em primeiro lugar, você tem as plataformas que só querem saber, né, de mercantilizar a sua atenção, algoritmos também que só estão interessados na atenção, tanto faz se é temas absolutamente tóxicos ou se tanto faz. Na verdade não tanto faz, porque normalmente as coisas tóxicas vendem mais, né, circulam mais. Então se você for, aliás, uma coisa muito interessante, hoje eu vou dar link aqui para um artigo, um post no Twitter, onde o próprio Elon Musk assume que o Twitter, caso você poste alguma coisa no Twitter que tem um link externo, por exemplo, para um jornal, o algoritmo vai depreciar esse seu post, então menos gente vai ver. Isso, obviamente, eu acho que a primeira explicação mais óbvia é que ele não quer que você saia do Twitter, né? Não quer que você clique e vá embora. Mas eu acho que indiretamente também é uma maneira de você sabotar até o próprio jornalismo, porque se tudo aquilo que tem uma fonte, ou seja, um link, ela vai ser depreciada, então algo me diz que as coisas que são realmente confiáveis entram em parafuso. E é isso que os nossos irmãos ali vão insistir, que o que começa a acontecer é você perder completamente a noção do que é verdade, o que não é. Porque acho que uma coisa que é comum em todo populista, agora isso ele está pensando agora no Trump, né, que é um populista que conseguiu alavancar de uma maneira absolutamente assustadora, né, essas novas possibilidades do Twitter, seja do que for, do Telegram, vai aí gabinete do ódio, Bolsonaro, né, e esses caras conseguiram perceber o que tinha, o potencial que tinha ali. Eles conseguiram capitalizar em cima de uma certa insatisfação, sempre tem alguma insatisfação para você capitalizar. Na época do rádio podia ser a insatisfação por causa da crise de 29, ou talvez pela questão do final da Primeira Guerra.
né, no século XVI com Lutero, podia ser insatisfação com a Igreja Católica, que tinha virado, né, a casa da sogra. Então sempre tem alguma coisa para você explorar, né, para você tentar simplificar tudo e dizer que a culpa é das instituições, elas não dão conta, a culpa é dessas elites que também não dão conta, e você por acaso é o cara que vai ter uma solução mágica que vai acabar com tudo isso, né? Então ele faz uma narrativa bastante, como hei de dizer, bastante tocante, porque ele coloca o coração nisso. O Henke é um cara que coloca o coração nas coisas, ele é muito transparente e ele coloca essa preocupação. Olha, quando veio esse populismo do Lutero, que polarizou a questão religiosa de uma maneira destrutiva, né, o que você teve foram 150 anos até o iluminismo. Então, até o iluminismo chegar e propor outro tipo de, né, mentalidade, uma mentalidade sem superstição, uma mentalidade livre da religião, livre dessas coisas que separam, né, 150 anos. Nesse meio tempo, uma guerra atrás da outra, né, massacres, torturas, mártires, ninguém ali sai limpinho dessa história. Então eu assisti isso hoje de manhã, pegou fundo, eu falei, eu quero compartilhar isso com o pessoal do Radinho também, mas acho que também para dar um toque um pouco mais leve, algumas coisas que eu ouvi, que eu acho simplesmente genial quando alguém consegue, a partir de uma coisa prosaica, contar um universo inteiro de histórias interessantes. Então é um episódio do The Rest is History que está no YouTube. Eles colocam no YouTube de vez em quando também, né? É um episódio sobre barbas. Aí você pergunta o que existe para falar sobre barbas. Pois bem, os caras falaram 1h40 sobre barbas. E eu não sei se você é fã de barbas ou inimigo de barbas, se tem uma barba, se cortou hoje, se vai cortar amanhã, tanto faz. Mas o tema é muito interessante porque fala de história, fala inclusive de Lutero. Eu vou contar muito rápido, não vou falar 1h30, claro, eu vou matar vocês e minha mulher também vai ficar sozinha lá no sol, coitada, isso não se faz, não é? Mas eles começam com as primeiras, né, registros que a gente tem, se as pessoas tinham barba ou não. A gente vai voltar, sei lá, para a Mesopotâmia, né? Você tem lá os assírios, os babilônios, os reis são sempre simbolizados ou retratados com as barbas impressionantes. E aí você percebe que barba é uma coisa associada à virilidade, sobretudo à virilidade guerreira, não é? Os homens que são guerreiros, que são másculos, que são viris, têm barbas, né, impressionantes. Agora, você tem, por outro lado, isso já acontecia na Mesopotâmia, mas também no Egito, sacerdotes, ou seja, todos aqueles que estão ligados ao, seja lá o que for, ao divino, ao sagrado. Essas pessoas normalmente cortam, tem a cara limpa, né? Tem a cara barbeada. Então, no Egito a coisa desde sempre é mais radical ainda. Os caras praticamente cortam todos os pelos do corpo, cortam o cabelo da cabeça, Deus nos acuda, né? Os faraós também, como os faraós são divinos, eles têm que demonstrar que eles têm que demonstrar essa divindade também cortando as barbas e cortando o cabelo e eventualmente usando perucas. Por isso que aquelas estátuas do Egito têm aqueles cabelos engraçados, é peruca. E por isso que muitas estátuas que você vê em museu, espero que você veja, né? Eu sou um rato de museu, elas têm uma barba que parece postiça, mas não é que parece, ela é postiça. Porque o cara também não quer abrir mão de transmitir a ideia de que ele é viril, que ele é guerreiro, que com ele não se mexe, que com ele não se brinca. Então, de lá já vem essa como se fosse uma semiótica da barba, né? Homens viris e guerreiros têm barba, sacerdotes ligados ao divino, à pureza não tem, certo? Certo. O que é mais interessante é que quando chega Aristóteles na Grécia, o Aristóteles o Aristóteles é o campeão de ideias, ele errou muito, né? Pelo menos ele tentou, estava ali investigando a natureza, mas 99% das coisas que o cara chutou a respeito da natureza, ele chutou longe, né? Então ele achava que os homens têm fluidos mais quentes, né, que as mulheres têm fluidos mais frios, e esses fluidos mais quentes do homem fazem com que a barba cresça. Então a barba cheia é sinal de que você tem os fluidos mais quentes e que inclusive seu sêmen, se produz mais sêmen, porque o sêmen também é um fluido quente. Vale lembrar que, se eu não me engano, eu estou lembrando aqui de cabeça, acho que talvez de um livro do Foucault, talvez eu pudesse perguntar para o ChatGPT, mas não é o caso agora. Mas, se eu não me engano, Aristóteles achava que o sêmen, ele era a espuma do sangue quente. Então, na agitação ali dos prazeres carnais,
Você tanto agitava ali, né, não preciso dizer o quê, que uma hora a espuma saía quente, era a espuma do seu sangue, continha a sua essência, um monte de baboseira. Mas ele vinha com essa ideia de que pronto, olha aí, uma barba é o sinal não só de uma virilidade, de uma energia, de uma saúde, mas também da superioridade masculina, porque a mulher, como ela é inferior, ela não consegue nem fazer uma barba, coitada. Não é? Isso, óbvio, curiosamente, isso vai ser reproduzido por um médico que imagina, a influência do Aristóteles vai até o final da Idade Média. Né? Outro que teve uma influência gigante, que também é um cara um pouco posterior, que é o Galeno, que é o cara que inventou que a saúde humana é baseada em 4 fluidos, eu já esqueci quais são, fluido negro, bile, já não lembro mais, em que você tem que equilibrar os fluidos com sangria, eu não sei com o que mais também. Né? Também isso perdurou até, deve ter alguma coisa no Facebook a respeito, algum canal no TikTok com gente fazendo, sei lá, sangria com sanguessuga. Mas o Galeno também tinha essa ideia de que as mulheres são inferiores, porque, veja, elas não conseguem nem criar uma barba, coitadinhas. Mas o que é interessante é que continua essa história a semiótica da barba. Então, vejam só, como é que é a história? Se eu não me engano, como é que é isso? Agora estou tentando lembrar como é que começa essa história. Quando Roma começa a tomar uma posição ali um pouco mais proeminente, ela é muito inspirada na Grécia, eles vão se distinguir. Né? Em princípio, os romanos da República usavam barba, né? Mas aí quando vem ditado... aí vem uma questão interessante, isso que eu estou esquecendo. Nesse meio tempo aparece alguém chamado Alexandre o Grande, que eu não sei por que alguém chama de grande, eu acho um grandíssimo filho da puta, eu não sei por que tanta gente venera, né? Pois bem, então Alexandre é filho de Filipe, da Macedônia. Filipe tinha barba, mas o Alexandre ele acaba virando um rei muito cedo, né? E aí, acho que para enaltecer a sua juventude também, para mostrar que ele era um cara diferente, ele começa a ser representado com a cara barbeada. O Alexandre não tem barba. Então, daí para frente, essa questão do Alexandre, que é um super líder, invasor e destruidor de povos, etc. e tal, que acha que é uma divindade também, o que acontece é que você começa a ter algumas pessoas se inspirando. Então, em Roma, que todo mundo prezava as barbas, porque afinal Zeus, o Deus Supremo, tem barba, né? E o Zeus é um cara de uma virilidade incontestável, não podia haver nenhum orifício distraído passando por aí, não é? Então Zeus tem barba, todo mundo tem barba, mas aí um dos generais mais bem-sucedidos, o cara que ganha de Aníbal, que é Cipião, o africano, o Cipião se barbeava todo o dia, o que era estranho. Porque, veja bem, como assim? Por que ele se barbeia todo dia? Será que ele está querendo ser um novo Alexandre o Grande? E isso na República não era bom sinal, porque a República queria justamente evitar tiranos, queria justamente evitar esses malucos. Não preciso dizer que César, adivinha o que o César faz? O César corta a barba, anda com a cara lavada, pronto, justamente ele que vai dar um golpe, um golpe de Estado, vai tentar se tornar um tirano, acaba sendo morto, tá? Mas eu sei que a partir de um certo momento em Roma, todo mundo começa a usar, se eu não me engano, acho que é Adriano, bom, em suma, em uma hora, cada rei vai querer usar barba ou não vai querer usar barba. Você pega, por exemplo, um imperador romano como Adriano, ele vai se retratar com barba, o que era estranho, mas por 2 razões. A primeira razão é que barba era uma coisa da soldadesca, né? E todo imperador romano quer ser amigo do exército, certo? Certo. Então, ele, para mostrar que ele era brother dos soldados, ele usava barba. E também para mostrar que ele era um cara muito ligado à filosofia grega, né? A filosofia grega, os filósofos são representados com barbas, e a gente tem um passarinho cantando aqui que eu fico muito feliz. Então, para mostrar a afinidade dele com a cultura grega e também com a soldadesca, ele é representado com barba, certo? Certo. Adriano também, não sei se alguém leu Memórias de Adriano, se alguém eu já comentei a história dele. O Adriano também tinha Antíoco, ele tinha um amante que ele amava de paixão, extraordinário, né? E o Antíoco, uma hora ele se suicida, e o Adriano fica inconsolável. Então aí você percebe a afinidade dele com essa questão grega, onde a questão da sexualidade é um pouco menos, digamos, estrita que em Roma. Em Roma isso não pegava muito bem, mas ok, o Antíoco se matou, coitado, tudo leva a entender que o Antíoco se matou quando ele percebe que esse romance dele com o imperador não pode ir adiante, porque o imperador tem obrigações, ele vai ter que casar, ter filhos e tal, então ele sabe que ele vai acabar virando só um bibelô, e ele acaba se matando. E aí Adriano, inconsolável, com barba e tudo, faz várias
cidades chamadas de Antioquia. Então tá bom, então você já começa a ter essa questão da barba como ligada à questão do Alexandre, ou em muitos momentos a barba também ligada à questão da religiosidade. Os monges não têm. Não preciso dizer que na igreja ortodoxa eles todos usam barba. Por quê? Porque em nenhum momento no Novo Testamento alguém fala se Cristo tinha barba ou não. Não fala. Não fala, lamento informar, não fala. É o que me disseram ali, pelo menos. Mas no Velho Testamento tinha uma profecia de Isaías que o Messias, alguém ia puxar a barba do Messias. Então o Messias, se alguém puxou a barba, porque o Messias tem barba, e aí a gente teve que herdar essa imagem do Cristo com barba. Agora, se ele tinha barba ou não tinha barba, provavelmente tinha, porque no Oriente Médio isso era normal. E vale lembrar também que barba, se você quiser cortar, você tem que, naquela época você tinha que ter um barbeiro. Aliás, o que eles contam é que os romanos chiques, além de importar chefes de cozinha da Ásia, do Oriente Médio, etc., eles importavam também barbeiros, porque para você fazer a barba, você tem que ter instrumentos. Veja, não tinha naquela época Gillette, não tinha naquela época barbeador Philly Shave, Você tinha que ter alguém muito bem preparado. E vale lembrar o seguinte, antes de existir antibiótico, remédio, mertiolate, band-aid, se você se cortasse na barba, você podia morrer, você podia ter uma infecção e morrer, como muita gente inclusive morreu. Então o barbeiro era uma atividade de luxo, você tinha que pagar para o cara barbear você. Então o populacho, a marmanjada, não necessariamente fazia barba, ninguém tinha uma navalha em casa, certo? Então a coisa avança e curiosamente os padres católicos sempre foram em princípio com a cara barbeada. Por quê? Uma teoria é que quando no século IX os vikings, que são os completos homicidas, ensandecidos e barbudos, começam a trucidar as igrejas, matar os padres e tal, então essa noção da barba fica associada à noção de bárbaro, alguém que é brutal. Então, talvez nesse momento que a cristandade, os padres começam a cortar a barba, porque afinal eles viram os caras barbudos e não eram legais. Bom, a coisa vai, a coisa vem. Deixa eu ver se tem mais alguma história interessante para contar. A coisa vai oscilando. Num certo momento, barba é uma coisa viril, depois não é. No final do século XIX, quando começa a surgir pseudociências, eles vão dizer que não, barba é um sinal de saúde. Mas aí logo na sequência vem Pasteur. Pasteur vai dizer, veja, existe uma coisa chamada micróbios, existe uma coisa chamada germes, e aí eles vão perceber que barba não é a coisa mais higiênica do mundo, Barba vai acumular resto de comida, vai acumular um monte de coisa, vai ter todo um ecossistema dentro da barba. Então, a partir do século XX, começa uma onda de todo mundo querer se barbear. Mas, de novo, fica a questão, como que você se barbeia? Você tem que ir no barbeiro, certo? Certo. Mas aí entra um fulano chamado não sei o que, Gillette, em Chicago, um americano. Ele fica uns 10 anos ali tentando inventar algum tipo de maneira de você se barbear, e ele faz aquela lâmina descartável. Essa lâmina descartável é um absoluto sucesso. As pessoas, pela primeira vez, as pessoas conseguem se barbear sozinhas de uma maneira decente, não é? E o que alavanca um pouco assim a carreira, essa startup do Gillette, é que vem a Primeira Guerra. E na Primeira Guerra, embora os soldados sempre tenham sido reconhecidos pela barba, ainda mais porque quando você está no meio do fronte, você não consegue fazer a barba, certo? Então, quando chegavam as fotos lá no final do século XIX, tem a Guerra da Crimeia, a França e a Inglaterra contra a Rússia. Quando chegavam as imagens, os soldados estavam barbados, mas não é porque eles eram viris, é porque não tinha água para fazer barba. Os caras estavam numa vida miserável. Então, volta essa história de que barba é um negócio de homens machos, de verdade. Mas quando o Gillette vem com essa história, vem também a história do Pasteur, que não é uma coisa higiênica você manter uma barba, o que acontece é que a Primeira Guerra acontece. E a Primeira Guerra é uma guerra de trincheira. E em trincheira as condições de higiene são precárias. Então, esquece, por favor, todo soldado leve uma Gillette para a trincheira para você fazer a barba, senão você vai ter piolho na cara, você vai ter carrapato, você vai ter tudo quanto é coisa possível e imaginável, porque as condições de saneamento, digamos, eram entre inexistentes e negativas, não é?
Então, veja, a guerra alavancou os negócios do cara da Gillette, e aí a coisa vai avançar, vai ter as modas, vai ter, depois barba vai ser coisa de comunista, então todo cara de esquerda tinha barba, né? O Lenin tinha barba, o Trotsky tinha barba, o Stalin não tinha barba. Aí fica sempre um jogo de identidade. Eu quero mostrar que eu não sou um cara de esquerda, eu quero mostrar que eu não sou um cara afeminado da vida citadina, eu sou um homem viril. E fica sempre esse ping-pong. Aliás, eu não sei, eles não explicaram por que faz uns 10 anos surgiu praticamente uma pandemia de barba, todo mundo passou a ter barba. Não sei se foi alguma celebridade, eu não sei o que foi que aconteceu, de uma hora para outra todo mundo com cara de militante, né, da FEFELESH, da USP. Mas voltando, uma questão muito interessante, a gente toca no Darwin, que era muito barbudo, por sinal, que é a questão de onde vem a barba. Por que a gente tem a barba, que é uma pergunta que eu me faço todo santo dia de manhã, porque eu me barbeio sim. Me dá preguiça, me dá no saco, mas eu fico muito feliz logo depois de fazer a barba e fico muito incomodado enquanto eu não faço. A questão é, da onde saiu a barba? Tem alguma razão evolutiva? Várias hipóteses. Uma delas é que tenha nascido, sei lá, como a cauda do pavão. Né, tenha nascido para atrair a mulherada, né, para mostrar que você é um doador de sêmen poderoso, né, ou pode ter surgido para intimidar os adversários. É misterioso porque isso não é uma herança dos tempos dos primatas, porque veja, os nossos parentes primatas mais próximos, que é chimpanzé, que é bonobo, eles não têm barba. Eles não têm pelo, eles têm pelo em tudo quanto é canto, mas eles não têm pelo na cara. Então veja, se a barba surgiu, foi depois da gente ter se distanciado dos nossos primos primatas. É um completo mistério, certo? É um completo mistério, não tem razão evolutiva nenhuma, mas eu achei bárbaro, porque por 1 hora e pouco eu já estava vendo ali, só por conta dessa história da barba, eu estava vendo história romana, história grega, história da religião, história da Europa, guerras, né, a questão toda da saúde, da ciência, dos meios de comunicação de massa, a influência da fotografia, a influência do culto a ídolos, e assim vai. Eu achei muito legal. Mas aí o que eles não falaram, que eu posso complementar, que é uma extrema coincidência, justamente um vídeo do Science Show, do SciShow, que eu acabei de falar dos caras aí, que os caras estavam ali se descabelando pelo rumo que a internet tomou, tinha ali um material bastante interessante sobre de onde vêm os nossos cabelos ondulantes e sedosos, né? Os nossos cabelos, ou não, ou então, né, todo o cabelo que você prezar, desfilar por aí, né? Da onde vem a sua vasta cabeleira, supondo que, obviamente, se você não foi premiado com calvície precoce, mas tudo bem. De onde veio a sua vasta cabeleira? Ela veio basicamente do pé do sapo. Ok, eu sei que isso não é uma coisa muito lisonjeira, a questão é que se a gente começa pelos em geral, cabelos inclusive, é feito de queratina. Queratina é a mesma coisa que faz, por exemplo, unha, é a mesma coisa que faz garras, né? Então garra, cabelo, é tudo feito de queratina, e tudo isso é feito, queratina, acho que acho que é quetina, não, queratina é aquela coisa que as pessoas tomam de manhã para fazer musculação. Como é que chama? Ai, meu Deus do céu, agora isso deu branco. Vocês vão me perdoar, eu vou dar o link depois para o Wikipedia explicando como é que chama esse composto que faz o nosso cabelo. Mas eu estou fazendo isso porque aqui quando eu não vou ter condições de editar, eu vou publicar esse arquivo do jeito que ele está e eu não vou ter condições de dar uma pausa para depois voltar. Então vou ficar devendo qual é a substância que faz o seu cabelo. Alguém deve lembrar, quetina, é alguma coisa assim. Pois bem, então, da onde sai isso daí? Quando isso surge na história da vida, na evolução? Curiosamente, a primeira aparição com uma coisa mais ou menos parecida com isso é em anfíbios. Os sapos hoje não têm unhas, tem um sapo só que tem garra, que a gente conhece, e aí tem 3 garras na pata de trás, mas sapo não tem unha. Mas em algum momento lá atrás, e a gente consegue identificar inclusive qual é o gene que cuida disso, chama OC3, OC13, sei lá, eu vou dar o link, vocês veem. Então ele começou a produzir em anfíbios garras que podem ter ajudado ao quê? Esses caras saírem da água e andarem na terra. A garra ajuda um pouco, né? Eu estou vendo aqui vários animais com garra hoje ali na praia conseguindo se virar bastante bem, né? E o que acontece é que isso vai se desdobrando. Vale lembrar que os anfíbios em algum momento vão dar origem aos mamíferos, né? Aos mamíferos. Então os mamíferos, não está muito claro ainda
como que aquela queratina, creatina, não sei, lá dos anfíbios, como que ela acaba se espalhando pelo corpo inteiro. Então alguns animais têm uma pelagem, né, pelo corpo todo, outros como nós só tem pelo nos lugares errados, outros com pelos inexplicáveis como a barba. Mas veja, a gente não consegue explicar a função evolutiva, mas a gente consegue pelo menos, o que eu não acho que é pouca coisa, a gente consegue ver a origem evolutiva, né? Vale lembrar que o radinho aqui é um grande amigo da noção que o mundo se basta, o mundo se criou a si próprio, né? A gente não precisa ficar o tempo inteiro agradecendo, né, seja lá o que for, né? Mas aí falando nisso, eu acho que eu vou pegar carona aqui com um livro que eu estou, um audiolivro que está me acompanhando aqui na praia, que é um livro da Sabine Rosenfelder, que é aquela alemã que eu estou sempre comentando. O livro se chama Física Existencial. Na verdade, ela está a escrever um livro de divulgação, um livro para leigos, para mostrar questões do dia a dia que influenciam a sua vida, se a vida faz sentido, se não faz, se a sua avó que morreu está em algum lugar, sim ou não, né? Mas tudo isso como um bom caminho, né, para você explicar as noções de física fundamental, ou pelo menos aquilo que a gente sabe até agora. Né, eu falei da avó falecida porque o livro começa justamente com um rapaz chegando para ela num evento. Um rapaz chega meio tímido e fala: olha, eu não sei se você vai achar ruim a minha pergunta, mas é que um guru quântico me disse que a minha avó, na verdade, embora ela tenha morrido, ela continua no universo por uma questão de entanglement, por questão da não localidade, ela continua viva de alguma maneira. E aí, infelizmente, ela não desmentiu o rapaz, coitado, a avó dele tinha morrido, né? Mas aí você pode até acreditar que sim, se você imaginar que os átomos dela continuam por aí, os átomos, né? Ou que as informações quânticas da sua vida inteira também continuam por aí, mas digamos que está meio espalhadinho, não dá para imaginar que isso vai ter algum tipo de consciência, né? Ou que ela vai velar por você à noite, não. Então, eu não sei se ela deu... Em suma, estou ouvindo o livro, está muito legal. Mas aí ela comenta uma coisa que eu acho que vale a pena, que eu acho que é interessante. A gente falou de Aristóteles aqui, vocês sabem que Platão também não é um amigo do radinho, né? Eu nunca gostei, não só eu, né? Muita gente não gosta dessa ideia do Platão de imaginar que o mundo, na verdade, esse mundo à nossa volta é uma decadência permanente, ele não vale nada, ele é uma cópia Xing-Ling, paraguaia, né? Da realidade última e primeira. A realidade última e primeira está no céu, as formas perfeitas estão no céu, então existe um mundo de perfeição, só que o que a gente está vendo aqui é uma cópia que não dura nada, é uma porcaria, né? Você pode ver que é um cara que realmente devia ter algum problema, não devia achar graça em nada, né? Eu não sei qual é o problema que alguém, por que alguém vai querer jogar o mundo inteiro pela janela desse jeito, mas tá bom. Mas aí o Platão vinha com essa ideia de que existe um mundo perfeito, e esse seria o mundo da matemática, inclusive, o mundo da geometria. E é curioso porque até hoje cientistas que são, sei lá, pagãos, não são religiosos, eles se consideram platonistas porque eles acreditam, muitos deles acreditam que o mundo é matemática. Aliás, foi bom eu ter ouvido isso, porque eu tinha baixado um outro livro para ouvir, que é do Max Tegmark, que é justamente sobre o mundo é a matemática. Agora eu já sei que eu não preciso ouvir. Mas a ideia de que o mundo é a matemática, e a matemática é divina, a matemática é a perfeição, né? A matemática, sei lá o que, deve ter Deus nas entrelinhas, eu não sei. A questão é que isso merece ser revista, essa questão. O que a Sabine coloca, e que eu acredito também, que a matemática descreve muito bem o que a gente vê. Ela descreve, ela é uma boa linguagem, aliás, estupidamente boa, é até um mistério porque ela é tão boa assim, né? Eugene Wiener e outros pensadores da física já ficaram, por que a matemática funciona tão bem, né? Ela é uma linguagem que representa bastante bem. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: primeiro, a física, a missão da física é explicar o mundo. A matemática, a função da matemática é explicar a matemática. A matemática é circular, a matemática se basta sozinha, não precisava nem ter mundo para ter matemática, né? A matemática paira numa outra esfera, obviamente uma esfera imaginária, não vai pensar que eu estou falando em outro mundo, não, uma esfera da imaginação. Então a matemática não tem nenhum compromisso com nada, né? Tanto que existem inúmeras matemáticas, né? Vários tipos de matemática, de teorias, etc. e tal, que não tem nenhuma contrapartida no mundo real, que não tem nenhuma contrapartida na física,
Então, ok, a matemática, ela sim, uma boa parte da matemática descreve muito bem. Às vezes a gente inventa matemáticas novas que vão descrever outras coisas que a gente não conhecia. Foi o que aconteceu com a teoria da relatividade, né? O Einstein não era tão bom matemático assim, é o Minkowski, que é um judeu russo que consegue fazer isso. Ele cria toda a matemática do espaço-tempo, o cálculo tensorial, a matemática que antes praticamente não existia. Mas, de novo, é uma linguagem que descreve. Será que um dia a gente vai conseguir uma linguagem melhor para descrever? Talvez, porque muitos problemas são muito difíceis de você tratar matematicamente. Problemas concretos, que a gente entende a física, mas a matemática é um Deus nos acuda, né? Não sei se o ChatGPT vai conseguir entender as coisas sem usar essa matemática que a gente tem. E aí tem uma colocação que ela não fez, mas que eu faço agora, que para quem acredita que a matemática é de alguma maneira uma expressão divina, eu me pergunto se isso não é uma contradição, né? Porque matemática não permite jeitinho, matemática não permite, sei lá, que as regras sejam alteradas subitamente. Então a matemática não vai permitir milagre, a matemática não vai permitir que orações sejam atendidas, ou que o curso dos acontecimentos se altere por alguma intervenção divina, porque, cara, a matemática é blindada. A matemática é blindada, nada de fora da matemática, né? A matemática basta por si só. Então, se você acredita em alguma divindade e ele, em princípio, tem alguma atuação sobre o mundo, isso faz a matemática dar um nó. Então, veja, a história toda de idealizar a matemática, ou achar que a matemática é uma prova da perfeição divina, para mim, na verdade, isso justamente expulsa qualquer possibilidade de alguma criatura que tenha poderes extraordinários. Porque, desculpe, a matemática é a matemática não tem acordo. Né? Mas eu estou ouvindo o livro, está uma delícia, estou aqui também colocando várias coisas em dia. Eu acho que eu vou usar hoje como símbolo uma imagem para ilustrar esse episódio, alguma foto que eu tenha feito aqui é muito exuberante e muito fotogênico. Algumas fotos eu estou publicando no Instagram, sem selfie, eu não publico selfie, não. No Instagram, então se alguém quiser dar uma olhada na natureza em flor aqui, eu acabei de publicar agora umas fotos de uns lírios magníficos, umas orquídeas simplesmente deslumbrantes. Eu convido, né, e fica aqui justamente aqui eu estou olhando à minha volta a potência dessa vida que se basta a si mesma, dessa vida que se diversifica, dessa vida que evolui, dessa vida que se reinventa, né, o tempo todo e que não precisa de absolutamente mais nada a não ser um sol brilhando, né? Raríssimas e raríssimos, falando em sol brilhando, vou reforçar aqui como é que chama? O protetor solar. Cuidem-se, por favor, que eu vou me cuidar também. Um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Radinho de Pilha Internacional.